Quando estamos diante de um problema de saúde, um diagnóstico difícil ou uma perda, podemos buscar amparo e consolo na espiritualidade. Fato esse que está atrelado aos nossos princípios, culturas e valores. Dessa forma, muitas pessoas podem se questionar sobre o sentido da vida. O sentido da vida constitui um questionamento filosófico acerca do propósito e significado da existência humana. Esse questionamento demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e seu incrível mundo. Há uma quantidade inumerável de possíveis respostas para o sentido da vida, frequentemente relacionadas ou com a religião ou com a filosofia. Opiniões sobre o sentido da vida podem por si próprias se distinguir de pessoa por pessoa, bem como também podem variar no decorrer da vida de cada ser humano. No entanto, de uma forma mais ampliada, não existe consenso sobre tal. O sentido da vida na filosofia antiga consiste principalmente na aquisição da felicidade, que comumente é considerada a característica mais elevada e mais desejada. Neste contexto, as diferenças entre as escolas filosóficas resultam das diferentes concepções sobre a felicidade e como cada qual acreditava que ela pudesse ser atingida. Após Platão, a alma imortal humana consistia de três partes: a razão, a coragem e os instintos. Apenas se essas três partes estivessem em equilíbrio e não se contradissessem mutuamente, o ser humano poderia ser feliz. Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, não julgava a felicidade como uma condição estática, mas sim uma constante ativa da alma. A felicidade humana perfeita só poderia ser encontrada na contemplação da vida. O estoicismo derrubou a virtude e imposição da felicidade. Só aqueles que vivem em ordem do cosmo, livre de emoções, desejos e paixões, e seja indiferente perante ao próprio destino, alcançaria o estado final da apatia. Esta insensibilidade perante aos acontecimentos da vida, a paz estoica, significava a verdadeira felicidade. Por outro lado, para Epicuro, o sentido da vida jaz no desejo. Condições prévias de felicidade era a superação do medo e da dor. Recomendava-se ainda a isolação da vida pública, resguardando-se apenas a um pequeno círculo de amigos. Na Idade Média, com o cristianismo na Europa, a ênfase do sentido transferiu-se para o pessoal ao coletivo, na sucessão do pessoal de Cristo e a união mística com Deus, que já havia sido preocupada. Assim, com a declaração da vida eterna, o significado da vida na versão do cristianismo estava na máxima e eterna comunhão com Deus. A logoterapia, fundamentada por Viktor Frankl, que sobreviveu ao nazismo após ser enviado a um campo de concentração, sustenta que o ser humano pergunta pelo sentido de sua vida e, uma vez que é um ser aberto e tem como uma de suas capacidades a autotranscendência, pode descobrir esse sentido dedicando-se a algo a realizar ou a alguém a amar. As possibilidades de descoberta do sentido da vida são variadas e transitam desde concretudes da existência até seus aspectos mais culminantes. Face às possibilidades de descoberta do sentido, a fé brota como uma categoria transcendental que sinaliza a mobilização do ser humano por algo além e que carrega sua vida de significado. Através de sua ótica antropológica, o criador da logoterapia compreendia que o ser humano era um ser espiritual, que escapa a qualquer redução ôntica, coisificada ou objetiva, ocupando uma posição privilegiada dentre os demais entes do mundo. Para ele, o ser humano é um ser biopsico-espiritual, e a vida pode ter um significado. O ser humano tem a vontade de descobrir o sentido da vida, sendo essa a força motriz, e nessa jornada para o sentido da vida, ele tem a liberdade de fazer suas escolhas, mas também é responsável pelo resultado delas. O sentido pode ser encontrado, de acordo com Frankl, através de valores de criação, trabalhos, obras, atividades, valores de experiência, que são suas experiências e relações humanas, ou valores de atitude, que é a atitude que a pessoa tem quando há o sofrimento. Sofrimento esse
que faz parte da vida. A fé e a espiritualidade estão atreladas às capacidades humanas da autotranscendência, liberdade e responsabilidade, e acabam se combinando enquanto qualidades propícias para atender à busca do sentido da vida, nas situações cotidianas ou ainda nas escolhas mais amplas e íntimas.